Bem, estamos começando mais um Papo Aberto. Sempre lembrando que além do Papo Aberto temos o Malta Talks, com capítulos inéditos aí a serem publicados. Em janeiro a gente retoma as gravações. Tivemos agora recentemente uma gravação, um episódio especial na Vinhos do Mundo. Papo Aberto, que é divulgado no Instagram. E o Malta Talks, que além do Instagram está também no Spotify e no YouTube. Hoje conosco Fabiano Reinhammer, um grande amigo que hoje atua na política, mas antes disso um empresário muito próspero, muito bem-sucedido, e que eu tenho aqui o prazer de iniciar esse bate-papo. Muito obrigado pela presença. Leandro, eu que agradeço a presença. Eu vinha para cá e vinha pensando como é que nós nos conectamos, né? Porque eu tenho tanta admiração por ti, tantos assuntos em comum que nós gostamos. E aí me lembrei que foram as motos que nos aproximaram. Eu trabalhei 25 anos com moda, depois as roupas eu acho que estenderam esse nosso laço de amizade, mas eu até comentei contigo fora do ar, eu acredito que o ponto que mais nos une é essa tua capacidade de fazer conexões. Tu é um advogado super bem sucedido e abre tempo na tua agenda disputada para fazer bate-papos como esse e tantas outras conexões que tu faz, como o teu evento lá na Cabanha e tantos outros, né? Então tenho uma admiração enorme e eu acredito que na vida o nosso maior legado seja fazer pontes, acredito eu, né? Essas pontes vão se desdobrando em coisas que a gente muitas vezes não planeja, mas e tá aqui uma delas, né? Eu digo, né, que quando aquilo que a gente chama de acasos, com certeza é Deus mexendo os pauzinhos lá em cima, fazendo com que pessoas que têm uma conexão, uma sinergia muito grande se aproximem e de fato eu recordo que a moto nos aproximou, o senso estético nos aproximou, mas acima de tudo, né, os valores, a gente já na época falava sobre valores relacionados ao empreendedorismo, também à própria política, e para mim foi uma grata satisfação ver um amigo com a tua competência, com a tua seriedade, depois de uma trajetória, como eu disse, muito próspera dentro da atividade empresarial, se lançar também na política e levar todo esse aprendizado e toda essa tua competência técnica para a administração pública. Leandro, está sendo para mim algo que vem sendo um presente que eu não esperava receber, que é poder hoje, dentro da Prefeitura de Porto Alegre, hoje eu ocupo o cargo de secretário adjunto de parcerias, poder trabalhar para os empreendedores e para unir o público e o privado, alavancando a nossa cidade, que por tantas décadas ficou à mercê de governos que não acreditavam no empreendedor, que não acreditavam na geração de riqueza através do indivíduo e da liberdade econômica, e sim no poder do Estado. Esse governo, o governo Mello, do qual eu pertenço, não criminaliza a geração de riquezas, muito pelo contrário, e o que a gente vem buscando, enquanto governo e eu na Secretaria de Parcerias, é promover a criação de riqueza através do indivíduo, e existem muitas possibilidades de conexão entre o público e o privado, que o privado desconhece, e aí eu faço uma meia-culpa, é culpa do governo de não comunicar a iniciativa privada e as possibilidades que tem por aí. Isso me permite, já adiantando o assunto, nós temos uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta de adoções, que eu particularmente cuido dentro da Secretaria de Parcerias, onde empresas que queiram retribuir a cidade de Porto Alegre, qualificando o equipamento público, elas podem nos procurar, adotando uma praça, um viaduto, um parque, um canteiro central. Isso eu acho que já é algo muito visível para a população de Porto Alegre. Demos um passo à frente, permitindo que pequenos empreendedores pudessem também colocar seus empreendimentos em áreas públicas. Então agora nós estamos ocupando os viadutos que infelizmente, devido à degradação social que o Brasil inteiro vive, passaram a ser ocupados por moradores de rua, dependentes químicos. Para te dar um dado específico, 95% dos moradores de rua, eles são dependentes de algum tipo de droga e eles estão na rua por opção. Então, fazendo um parênteses aqui, Porto Alegre tem hoje aluguel social, tem os albergues para acolher, tem a passagem solidária que permite que eles voltem para a cidade de origem, quando é o caso, mas eles preferem ficar na rua porque tem os incentivos do governo federal, financeiros, para se manter na rua, e tem uma indústria toda de uma fatia política que quer manter a degradação social como massa de manobra. Nós estamos trabalhando, então, para que esses espaços públicos, até então ocupados por esses indivíduos, sejam reocupados pela sociedade como um todo, colocando estabelecimentos comerciais e gerando uma vida produtiva nesses viadutos. Então, adoções, esse ponto.
Nós trabalhamos também lá na Secretaria de Parcerias com concessões, as famosas PPPs, que a esquerda adora dizer que é privatização, mas não é privatização, e são elas que trazem o dinheiro privado para revitalizar trechos até então totalmente abandonados da cidade. Um exemplo que a gente tem aqui em Porto Alegre é a Orla do Guaíba. A gente tem... Ou antes e depois. A gente ali. tem memória, né, para lembrar como é que era antes aquilo ali. É um Ah. espaço totalmente degradado. E nunca é demais lembrar que teve uma classe política que chegou a se abraçar na Orla para evitar que ela fosse revitalizada, né? Hoje, esses mesmos que não queriam a revitalização da Orla estão lá diariamente. Sim, levam os familiares, ocupando, enfim, curtem. Então, o trecho 1 da Orla já foi revitalizado, temos o trecho 3 revitalizado, e agora estamos trabalhando para revitalizar o trecho 2, que vai ser uma entrega gigantesca, vai ter uma marina pública, vai ter um espaço de eventos enorme, com capacidade para até 10 mil pessoas, muito provavelmente a OSPA vai ser instalada lá. Então é uma nova Porto Alegre, agora de frente para o Rio, não mais de costas para o Guaíba. E ontem ainda, eu fui no lançamento do Por Futura, que é algo que vai transformar Porto Alegre, um investimento de 6,5 bi, ou algo muito próximo disso, de obras de resiliência, obras de revitalização, obras de contenção de futuras cheias. Então é algo que Porto Alegre nunca viu na sua história e vai, sem sombra de dúvida, transformar a nossa cidade e levar ela para o futuro que nós desejamos, né? A gente tem o privilégio de poder viajar para outros lugares do Brasil, aqui para o ladinho de Santa Catarina, e ver o que se tornou nosso estado vizinho, enquanto a gente expulsava fábricas aqui no Rio Grande do Sul, né? É verdade. E a gente pode viajar para o exterior, ver como são as áreas públicas lá. Então Porto Alegre está caminhando nesse sentido e tenho certeza que a população de Porto Alegre está reconhecendo toda a mudança que está sendo provocada. Do tempo que eu te conheci ainda como empresário, eu vi que tu tinha uma série de insights, muita inovação, muitos pensamentos assim disruptivos, e eu ficava pensando, que bom que a gente tivesse na política, né, na administração pública, uma mente como a do Fabiano. Transplantar esses aprendizados, essas lições, levar esse legado da tua atuação como empresário para dentro de uma administração pública municipal, o quão desafiador foi para ti, quais foram as barreiras encontradas, quais foram os paradigmas que tu teve que quebrar para poder ver acontecendo aquilo que tu gostaria de ver lá, ainda quando não era político, de ver acontecendo no município onde tu morava e ainda mora, e que tu tanto desejava melhorias para esse município. Malta, é muito curioso, porque a minha inserção na política se deu a partir de 22, época de pandemia, eu inquieto como empreendedor, vendo os abusos de parte da classe política em relação aos empreendedores ali, e a minha inquietude acabou me levando, não foi algo planejado. Eu sempre acreditei que o meu perfil se enquadraria muito bem no legislativo, onde eu poderia representar a minha bolha de empreendedores e os nossos interesses. Fiquei de primeiro suplente no PL, na primeira eleição que eu concorri a vereador aqui em Porto Alegre, e fui convidado pelo prefeito Melo a fazer parte do governo. Eu tinha muita dúvida se eu, primeiro, poderia implementar as políticas que nós aqui acreditamos, e se eu ia, de fato, me realizar ali no governo. Eu não consigo fazer nada que eu não gosto. Eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu tenho que, de fato, acreditar no que eu estou fazendo, viver aquilo 24 horas, senão eu não consigo desempenhar uma função. E chegando no governo, eu mudei, em grande parte, o pensamento que eu tinha em relação ao executivo. Ele tem, sim, não é engessamento a palavra certa, mas ele tem um fluxo que me parece que acaba sendo reforçado pela conduta das pessoas que ocupam os cargos. Mas a partir do momento que eles veem alguém com a nossa mentalidade disposto a rever os fluxos, a melhorá-los, e eles veem o resultado sendo colhido, eles passam a te acompanhar. Então, isso eu falo aqui, divido isso contigo e com todos que nos acompanham, que eu vejo isso em servidores públicos, em grande parte deles, eles acabam sendo a memória da prefeitura, porque os cargos políticos acabam girando muito e eles são a memória. Então eu trabalho numa secretaria muito técnica, que trabalha com projetos que tem uma cauda longa de estruturação, aí passa por todo o crivo da PGM, até chegar num edital de licitação. Aí a gente sofre com ataques, normalmente da oposição, que não querem ver a implementação disso. Então eles demoram muito para ser entregues. E esses servidores é que acabam fazendo o acompanhamento e a sustentação do processo ao longo do tempo. E os cargos políticos são aqueles que trabalham 24 horas por dia. É o servidor que não tem domingo, não tem feriado, ele está ali sempre envolvido, porque a entrega acaba refletindo, obviamente, no capital político. Então o sistema funciona muito melhor do que eu de fora imaginava. Eu falava para ti isso fora do ar.
O sistema, de certa forma, ele é frágil, no meu ponto de vista. O sistema político ele é frágil, e o sistema frágil permite que abusadores acabem entrando e usando a política para fazer negócios e não a boa política. Sim, o oportunismo mesmo. Mas ao mesmo tempo permite que pessoas bem intencionadas como eu possam entrar e fazer um bom trabalho, que modéstia à parte acredito que a Secretaria está fazendo. Não, e é visto isso, e visto a gente que se relaciona aqui com vários empresários, pessoas, enfim, de várias partes do município, sempre reportam, né, o quanto o município está se desenvolvendo, o quanto estão sendo aproveitadas as oportunidades que o município naturalmente oferece, e eu tenho certeza que esse teu senso criativo, que já era visto lá do teu tempo como empreendedor, sendo agora aproveitado dentro da administração pública municipal, está fazendo a diferença. E aí eu te pergunto, Porto Alegre, ela realmente é uma cidade que tem muito potencial de desenvolvimento nas áreas onde tu enxerga, onde tu atua, onde tu está mais presente? Muito, que esses 30 anos aí de centro-esquerda provocaram de estagnação para Porto Alegre, também criaram um cenário de muitas oportunidades. E eu reforço toda vez que eu tenho oportunidade, que a prefeitura não teria condições, por mais bem administrada que ela seja, de promover todas as mudanças. A gente precisa da iniciativa privada e essa gestão está aberta a essa parceria. Então tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. Eu falo, obviamente, de adoções, porque é a pauta que eu toco no dia a dia. A gente tem as concessões e cada projeto que a gente vem apresentando ao público, a gente vê a iniciativa privada correspondendo muito bem. E, bom, a gente tem aqui mais 3 anos de governo Melo. Eu acabo me dividindo, Leandro, entre a Câmara de Vereadores como primeiro suplente do PL e secretário adjunto de parcerias, e vejo que tem oportunidades dos dois lados. Eu vou te dar um exemplo. Eu falava aqui de adoções. Hoje, uma empresa, um cidadão pode fazer uma adoção simples, que é aquela que ele quer entregar. Ele busca tão somente entregar para a comunidade um equipamento público melhor, e como contrapartida ele bota lá a plaquinha dele, e até faço a sugestão aqui, quem sabe o escritório possa adotar uma área pública também. Por que a gente pode conversar sobre isso. Com certeza. E as adoções especiais, eu como empreendedor a minha vida inteira, a gente sabe o quão é pesado no mês para o empreendedor o custo fixo de um aluguel. Uhum. Então, empreender numa área pública é uma conta de ganha-ganha. Ganha o empreendedor, ganha a cidade, em vários pontos. E eu, enquanto vereador, apresentei um projeto de lei dos naming rights, que é até surpreendente quando eu vou apresentar para outros vereadores, descobrir que eles desconhecem o termo. Naming rights é o direito de nomeação de um equipamento. Isso, desde a década de 80 no Brasil, já acontece entre privados. Então, se não me falha a memória, o Credit Car Hall foi o primeiro exemplo do Brasil. Mas a gente tem agora, mais recentemente, o Morumbi, que virou Morumbis, numa parceria com o Chocolate Bis. A gente tem o ginásio do Pacaembu, que fez uma parceria com o Mercado Livre ao custo de R$1 bilhão pelo período de 35 anos. Só para tu ter uma ideia, Leandro, R$1 bilhão é o que a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre tem, a grosso modo, livre de recursos para investir por ano. Então é muita grana. É muito dinheiro. E a gente tem equipamentos aqui em Porto Alegre que podem tranquilamente ser objetos de uma naming rights. Então, eu sempre dou um exemplo porque eu acho muito... Mas esse projeto ali, em que pé ele está? Esse projeto hoje está pronto para votação. Agora ele está num estágio de busca de apoio das entidades, isso eu estou tendo de todas elas, e convencimento dos vereadores. Eu te digo que mais do que de convencimento é apresentar para eles uma ideia que para eles é nova. A gente está falando de uma ideia que já é implementada no Brasil há mais de 40 anos no setor privado. Para o setor público não é algo novo. Mas é uma possibilidade de injetar recursos de uma fonte nova sem aumentar tributos. Né? Toda vez que os governos precisam de receita, eles vão no bolso do cidadão, do contribuinte e recolhem. Nesse caso, é um dinheiro novo entrando no cofre do município. É uma fonte alternativa de custeio. Né? O exemplo que eu costumo dar, até para ficar claro, eu uso o ginásio Tesourinha aqui em Porto Alegre, que é um ginásio muito bem localizado. As quadras que ele dispõe, nenhuma delas obedece às medidas oficiais, por incrível que pareça. Então ele não pode receber competições oficiais, porque a quadra não respeita a medida oficial. Eu digo, imagina que o seu Clóvis Tramontina, lá na Serra, que é um apaixonado por esportes, resolva adotar o ginásio Tesourinha e faça uma reforma geral, enquadre ele nas medidas para receber grandes eventos, a população vai ganhar um equipamento esportivo de primeiro mundo, e a Tramontina pode nomear ele como Ginásio Tesourinha Tramontina. Pelo período do contrato, ele vai pagar uma outorga mensal para a Prefeitura de Porto Alegre, que vai usar esse dinheiro em fomento à educação, ao empreendedorismo, à saúde, enfim, tantas áreas que carecem de recursos, né? E o equipamento vai seguir sendo público.
e quando findar o contrato, volta a ser só ginásio Tesourinho. Seguir sendo público e bem conservado, Muito bem cuidado, conservado, que é o que a gente precisa. Tu desonera o cofre do município, que não vai mais precisar cuidar desse equipamento, Sim. e ainda tem a outorga mensal. Então é uma soma de ganho para todos os lados. Esse empresário, esse empreendedor que está nos acompanhando agora e que tiver interesse em, de alguma maneira, colaborar, em participar desse projeto, não ainda o name rights, porque ainda não está aprovado, mas nessas parcerias com o município para adoção de espaços públicos, enfim, como é que ele faz? Qual é o primeiro passo que ele tem que seguir? Nós temos um e-mail que é o apoiepoa@portoalegre.rs.gov.br. E esse é o canal de entrada de qualquer pedido. Então é muito comum, depois que as pessoas visitam a Secretaria de Parcerias, que eu convido também a todos que nos visitem lá, os interessados, que é na João Manuel 157, Secretaria de Parcerias, fica no 13º andar. Vou ter o maior prazer lá em recebê-los e explicar como funciona. Normalmente, quando as pessoas passam pela Secretaria e entendem isso, começam a ter um olhar para o Porto Alegre diferenciado, porque elas vão descobrir que tem praças, que tem as sobrinhas de terreno. É muito comum a Prefeitura ter feito um recorte viário e ter sobrado terreninhos. Essas sobras de terreno também são passíveis de adoção, ou de TPU, que é um outro instrumento que nós temos lá, que é o termo de permissão de uso, e a gente está aberto a essas áreas a fazer parcerias. Áreas verdes, que tem o gravame de praça, em torno de 650 praças em Porto Alegre, 8 parques, e imóveis no município em torno de 3.000 imóveis. Então, todas são adotáveis? As praças, sim, todas são adotáveis, todas. E as áreas do município pode-se estudar caso a caso para se fazer esse termo de permissão de uso. Mas tem, assim, oportunidades, desde o pequeno empreendedor nos procurar e fazer um empreendimento numa área pública, até a empresa que queira simplesmente qualificar o espaço público, até os grandes parceiros que podem acompanhar no Diário Oficial do município as oportunidades para fazer parcerias como... Agora, amanhã será leiloado na B3 em São Paulo um projeto revolucionário a nível de Brasil, que é o projeto Escola Bem Cuidada, onde as 100 escolas do município vão ser objeto de um edital, onde a vencedora ou as vencedoras ficarão responsáveis pela reforma geral dos 100 equipamentos, incluindo ar-condicionado, reforma absolutamente geral, e a construção de mais 10 escolas municipais. Pelo período de contrato, eles vão fazer toda a manutenção do equipamento público, a parte predial, deixando para a professora o que é a sua vocação, que é a parte pedagógica, e para o município a responsabilidade nutricional pela alimentação das crianças. Ou seja, o município vai se ocupar só com o ensino e com a saúde dessas crianças. Que é, no meu entendimento, como um liberal conservador aqui, é o papel do município. É uma atuação mais cirúrgica e dentro daquilo que é a competência principal do município. Isso está se desdobrando, Mal, tem outros projetos. Está sendo estruturado também conosco um projeto do novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que vai ser construído numa área da Prefeitura, na Érico Veríssimo, entre a Ipiranga e a Venâncio Aires, um hospital 100% novo, que vai ser dividido, a denominação que se usa no mercado é bata cinza e bata branca. Bata cinza é o privado que vai cuidar da parte estrutural, limpeza, manutenção do prédio. Bata branca, funcionários do município que vão cuidar da saúde do cidadão. Fabiano, uma última mensagem para o nosso público? Bom, eu quero fechar aqui com o meu agradecimento, chamar o público a se somar, o privado a se somar ao público, o público está de portas abertas lá esperando vocês, e agradecer principalmente a todos os empreendedores. Isso é um hábito, Leandro, que eu adquiri lá na Secretaria de Parceria. Sempre que eu atendo um empreendedor, eu agradeço por empreender em Porto Alegre e por tornar a nossa cidade cada vez mais viva e mais parecida com a Porto Alegre, como eu denomino a Porto Alegre da maioria. Que bom, obrigado, que bom. E a Porto Alegre da maioria é a Porto Alegre desenvolvida, é uma Porto Alegre pujante, com ruas bem cuidadas, com praças limpas, bem cuidadas, com jardinagem feita, com escolas públicas cuidadas pelo privado, com ensino de qualidade, tão bom quanto do ensino privado. Eu fico muito contente com tudo que está acontecendo, uma grande revolução, não esperava menos do Fabiano. Muito obrigado. E mais uma vez te agradeço pela presença, por esse papo aberto que nós tivemos aí. Valeu, muito obrigado, hein?